Glória a Deus. Voz de trovão, né, irmãos? Eita, glória. Feche seus olhos. Gostaria de orar com você antes de iniciar. Senhor, agora nessa noite, a sua palavra será semeada. E a tua palavra diz que ela não volta vazia sem antes frutificar. Então eu quero dizer nessa noite que a palavra frutificará no coração dos meus irmãos. Nós abrimos o nosso coração. Senhor, me capacita que eu seja um canal de Deus neste lugar. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Diga para a pessoa do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Amém, aleluia. Irmãos, vou pregar a respeito, gostaria de ministrar o seu coração nessa noite, a respeito daquilo que é fundamento, daquilo que é base para nós como cristão, a respeito da graça de Deus. E a graça, ela é tudo o que nós precisamos para viver. Graça e favor de Deus é tudo que um crente precisa para viver. E quando nós temos esse entendimento e damos esse valor à graça, nós buscamos ela com todas as nossas forças. Você acaba, aquilo que você atribui valor, aquilo que você valoriza, aquilo cresce na sua vida. Tudo aquilo que você atribui valor aumenta. E assim é a graça. Quanto mais valor você dá, mais revelação você tem. Porque quanto mais valor você dá, mais você busca revelação. Então isso é muito importante. Muitos não dão valor à graça de Deus porque eles acham que a graça é uma mensagem muito simples. Já viu essa conversa? A graça é uma mensagem para novo convertido. Porque a graça, sabe? E não, na verdade a graça, ela é uma das mensagens mais poderosas. E quando nós damos valor a isso, revelação é acrescentada no nosso coração. E a graça, na verdade, ela é a verdade mais profunda do Evangelho. Deus dando tudo para quem não merece nada. A graça, ela não é uma pregação bonitinha. A graça é uma pessoa. Porque a Bíblia diz que graça e verdade vieram por meio de Jesus. Graça é uma pessoa. Quanto mais você se relaciona com Cristo, mais graça é acrescentado na sua vida. Sabe, e nós precisamos meditar na graça todos os dias. Por isso nós incentivamos você: vamos para o culto, vamos para a célula, ouça a pregação, ouça louvores que falam de graça. Por quê? Quanto mais você meditar na graça, mais revelação é acrescentada, mais favor é multiplicado na sua vida. Não sei se você sabe, mas tem pessoas que dizem: não, eu já sei tudo a respeito da graça. Ele é um doutor em divindade graciosa. Ele sabe tudo, não há nada que você fale para ele que ele não saiba. E aí ele perde de receber, porque quando ele fala que sabe tudo, quem sabe tudo precisa aprender algo, irmão. Quem sabe tudo, ele tem tudo. Ele é maravilhoso, né? E até um pastor conta que ele estava no culto, e um dia chegou um tio e um menino, o sobrinho. E aí o tio falou pro pastor: pastor, esse menino está aprontando demais. Esse menino é muito bagunceiro, ele precisa de Deus. Aí o pastor olhou para o moleque e falou: é sério, rapaz, você precisa de Deus? Aí o pastor pegou na mão do moleque e falou: bem-vindo, eu também preciso. Só o seu tio que é tão maravilhoso que não precisa. Sabe, então muitas vezes a gente acha que nós somos tão maravilhosos que nós não precisamos da graça de Deus. Mas todos nós necessitamos da graça e do favor de Deus. Porque bom é só um, amém? Bom é só Deus, aleluia. Então tem pessoas que elas se acham maravilhosas, que não precisam aprender com ninguém. Por isso elas não vão no culto, elas não vão para a célula, elas não vêm ao culto, né? Não vão para a célula. E isso se torna algo pequeno na vida dela, ou até mesmo perde o que tem. Que a Bíblia diz, né? Aquele que se tem, mais se lhe dará. Aquele que acha que não tem, até o que tem, ele será tirado. Então graça, ela é acrescentada na sua vida, e você precisa exercitar ela. Toda religião, ela é baseada na lei, sabia disso? Toda religião é baseada na lei, mas o cristianismo não. A lei é um sistema de troca. Você dá algo a Deus, em troca da bênção. Mas como eu já falei, o cristianismo não. O cristianismo é Deus dando tudo para quem não merece nada. Então o cristianismo, ele é o evangelho não é uma moeda de troca, mas as religiões são baseadas nisso. Então cada religião tem a sua moeda. Tem religião que a moeda é o quê? Caridade. Você ajuda os pobres, Deus te abençoa. Tem religião que a moeda é a penitência.
Você anda lá, fala baixinho, 18 km, de joelho, e Deus te abençoa. Claro, porque Deus gosta de você com os joelhos rasgados, sangrando, né? Tem religião que a moeda de troca dele é a santidade. Santidade é o Senhor. Quanto mais santo, mais abençoado. Mas tudo isso é troca. Ah, pastor, então você é contra ajudar os pobres? Vocês acham isso? Você é contra ser santo? Tem religião também que a moeda de troca é dinheiro mesmo. Você vem e paga pela bênção. Sinceramente, eu vou dizer que se fosse para escolher uma dessas, eu preferia essa. Já resolve logo de uma vez. Agora, eu não queria andar 18 km de joelho. Entendeu? Então, eu acho que seria mais fácil. Então, todas as religiões têm a sua moeda. Mas o Evangelho não. O Evangelho é Deus dando tudo para quem não merece nada. Isso é muito poderoso. Essa é a verdade da graça. Mas, pastor, então você é contra ajudar os pobres? Não, claro que não. Mas eu sou contra quando isso se torna uma moeda de troca. Você sim pode ajudar os pobres, você sim se torna santo por causa de Cristo na sua vida, mas isso você não se torna santo para ser mais amado. É porque você é amado que a santidade flui na sua vida. Entende? Então tudo isso quando se torna uma moeda de troca, você decai do favor e você passa a viver de acordo com a lei. E nós não queremos isso, amém? Então, queridos, a graça, às vezes ela vem nas nossas vidas por caminhos, de maneiras como nós nunca imaginamos. Você às vezes é surpreendido. Nosso pastor estava trabalhando, não é? Trabalhando, dirigindo seu carro. Ele foi surpreendido pela graça, pelo favor imerecido. Então a graça às vezes ela vem até nós por meios que a gente nunca imaginou. Quem jamais imaginou, pastor? Acho que nem nos seus melhores dias ele pensou, hoje eu vou trabalhar porque vai vir um ímpio e vai me abençoar com R$600, aleluia, glória a Deus. Entende? Então Deus vem por caminhos e você às vezes rejeita. Por quê? Você olha e fala, não, daí não, para, desse pecador, eu conheço ele, não vai dar não. Mas Deus às vezes usa caminhos para nos surpreender. Porque a vontade de Deus ela é abençoar. A vontade de Deus para você é derramar graça na sua vida. Essa é a vontade de Deus para você. E a gente vai perceber isso na vida de Elias. Deus vem a Elias por caminhos que ele não imaginava. Deus surpreende ele em cinco vezes. E é esses 5 caminhos que eu vou compartilhar com você, e agora eu começo a pregar sobre isso. Então Elias, na verdade ele perdeu o seu ministério porque não enxergou a graça de Deus em sua vida, mas Deus tentou mostrar para ele, e eu vou te dar 5 tentativas de Deus em mostrar a graça para ele. Às vezes a graça vem para suprir a minha e a sua vida, na embalagem que você não aceita, não gosta, e aí perde o conteúdo. Tem muitas mulheres perdendo o varão de Deus por causa da embalagem. Dá um tapinha no varão ali, dá uma ajudinha, né? Dá uma força para ele. Sabe, a graça vem às vezes numa embalagem que você não gosta, só que aí quando você rejeita, você perde o conteúdo. Tem varão crente aqui nesse lugar, tenho certeza. E às vezes para você rejeitar, porque as camisas hoje em dia vêm com uma bolha, não sei se vocês perceberam. Elas vêm, a minha só, né? Aleluia. Eu vou ter que mudar de loja, irmãos. Está complicado. Então, irmãos, Elias, ele foi um grande profeta do Antigo Testamento. E o seu ministério, na verdade, era julgamento. Não quero aqui falar mal, ele vivia de acordo com a dispensação que ele vivia. E ele foi um grande profeta. Ele vivia baseado na lei, porque a dispensação que ele vivia era a dispensação da lei. Juízo e condenação. Obedeceu? Amém, abençoado. Não obedeceu? Serão nele. Diferente da graça. Na lei, onde abundou o pecado, abundou o juízo. Na graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Então, ele viveu de acordo com o tempo que ele vivia. Nós hoje vivemos na dispensação da graça. Por isso nós vivemos baseado na graça de Deus, no favor imerecido. Aquele que não merece nada recebeu tudo. Tudo que era de ruim dele veio sobre você. Tudo que era de ruim nosso foi para ele. Tudo que era bom dele veio para
nós. Então é como se Deus dissesse para ele: olha, Elias, o meu povo se enfiou em idolatria e vai sofrer juízo. Então, Elias agora, ele tem a opção de escolher qual o tipo de juízo que vai vir sobre o povo. Eu gostaria de ler com você 1 Reis 17:1, por favor. 1 Reis 17:1. A palavra diz o seguinte: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe era o rei: então, certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então Deus deu a Elias a escolha do que viria sobre a terra. Por quê? Porque naquele momento havia se instalado grande idolatria naquele lugar. E aí, então Deus dá a Elias o encargo de decidir o que virá sobre a terra como juízo. E aí, olha o que Tiago fala sobre isso, sobre Elias. Tiago 5, do 17 ao 18. Diz o seguinte, Tiago fala assim, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. A palavra instância aqui está dizendo, quer dizer insistência. É orar, é buscar, é bater, buscar, até que seja aberto. Então, orar com instância, Elias, você percebe que Elias teve que insistir. Ele orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Observa o negócio. Para derramar juízo, o que Elias teve que fazer? Orar com insistência. Mas para derramar chuva, a Bíblia simplesmente diz que o quê? Ele orou de novo. Ele não precisou insistir. Isso mostra o quê? O coração do nosso Deus. Ele é tardio em derramar juízo. Ele não é a vontade dele, não é o coração dele. Qual é o coração dele? Derramar chuva. Eu creio que Deus vai derramar chuvas de bênção na sua vida nessa noite. A graça e favor será multiplicado sobre você nessa noite. Se você crê, diga amém. Amém? Aleluia. Tanto que depois, para chover, ele não precisou insistir, né? Ele simplesmente orou novamente, e aí a chuva desceu. Mas a Bíblia diz que é a bondade de Deus que vai te conduzir ao arrependimento. Muitos pensam que é o juízo, mas não é o juízo de Deus, porque se fosse assim, na lei, todas as pessoas se arrependiam simplesmente baseado na bondade. Mas era o juízo, então precisava vir juízo sobre eles para que eles fossem conduzidos, para que eles pudessem se arrepender e confessar. Mas a vontade de Deus é derramar graça na sua vida. A vontade de Deus é derramar o favor dele para você. E aí Deus mostra então para Elias que ele estava ansioso para abençoar, embora o povo não merecesse, mas ele queria, a vontade de Deus era derramar chuva. Irmão, deixa eu te dizer um negócio. A lei nunca foi o plano A de Deus, assim como a graça não é o plano B. O desejo de Deus sempre foi ter o homem, se relacionar com o homem. Então a graça não é o plano B. Muitos pensam, porque a lei não deu certo, agora veio a graça. Não, não é isso. Tire isso do seu coração. Deus é bom, Deus é imutável, Ele não muda. Se a graça derrama hoje na sua vida, a vontade dele lá atrás era derramar a graça sobre o povo. Então Deus, Ele é imutável. O mesmo Deus de antigamente é o Deus de hoje e de amanhã. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Lamentações 3:33. Quero correr para não atrasar vocês. Lamentações 3:33 diz o seguinte: Deus não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ou seja, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Embora alguns acham que caminhar 18 quilômetros de joelho, Deus vai se agradar. Deus não tem prazer no teu sofrimento, querido. Deus não tem prazer na sua tristeza. Deus não tem prazer na sua escassez. Deus não tem prazer numa vida miserável. Porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Ele não se alegra quando o seu filho está passando por necessidade. Não tem prazer nisso. E Deus então permite a Elias escolher o juízo para ensinar os caminhos da graça a Elias. O Senhor queria apresentar para ele a graça de Deus. Eu gostaria então de mostrar 5 testes que Elias teve para que o Senhor pudesse apresentar a graça para ele. O primeiro teste: Deus manda corvos para alimentar Elias.
Ai, ai, ai. Um homem da lei. O corvo, se você não sabe, lá em Números, o corvo era considerado um animal imundo. Então é como se fosse um urubu hoje. E para eles eram muito rigorosos com essa questão. Então, se já pensou, se vem um alimento na boca de um corvo, teoricamente o alimento está impuro. Então ele não poderia comer segundo a lei. E o Senhor então manda Elias para a beira de um córrego, chamado Querite, e fala para ele beber do córrego, e que ele mandaria corvos para que sustentassem Elias. O Senhor aqui já está tentando mostrar para ele o caminho da graça. Como? Então nós precisamos entender primeiramente então, que Elias ele era um profeta, como eu já disse, da lei, ele guardava a lei. E como eu também já disse, o corvo era considerado um animal impuro. Então como se hoje, irmão, vamos combinar hoje, você está ali sentado, daqui a pouco vem um porco, vem com alimento na boca para você. Você come ou não? Você anda um tanto, no mínimo você ia ficar, e aí? Caraca, será que eu como você quer? Será que eu como ou não? Você comeria, irmão? Então, sabe, é complicado, você ia ficar meio pensativo, será que eu como? Mas, sabe, na Bíblia, nada é por acaso, querido. Deus aqui quer ensinar a graça para Elias. Você está faminto. E daqui a pouco chega então um corvo, um McDonald's na boca para ele. Ele comeu lá um Big Mac, pão e carne. E você sabe, e aí você olha para a primeira menção de corvo na Bíblia, foi lá quando, após o dilúvio, a arca para, o que Noé faz? Libera um corvo. Liberou o corvo, tchau corvo, nunca mais voltou. Por quê? Porque ele encontrou alimento. Você acha que corvo come carniça, certo? Corpos, coisa ruim. E o corvo não voltou por quê? Porque depois de um dilúvio, querido, tinha um monte de corpo boiando. Ele encontrou comida. Noé, então, muito sabido, muito esperto, ele falou, então não vou liberar um corvo, agora vou soltar uma pomba. A pomba aponta para o Espírito Santo, ou para aquele que é cheio do Espírito. A pomba vai e ela volta. E ela volta no bico, trazendo um ramo de oliveira, que aponta para a unção do Espírito. Uau! Isso é poderoso. Esses corvos são aquelas pessoas que encontram no mundo prazer. Os corvos são essas pessoas que se alimentam dos prazeres mundanos. Ele tem prazer nas coisas do mundo. São os corvos. Se alimentam do mundo. Mas a pomba, na segunda vez, ela volta trazendo então esse ramo, que aponta para a assunção do Espírito. E eu quero dizer nessa noite para você, às vezes, Deus vai mandar o que você precisa por meio de uma pessoa que você acha pecadora. Porque não é da sua linhagem. Às vezes Deus vai mandar suprimento para aquele vizinho seu ímpio, que você nem imagina. Foi o que aconteceu com Elias. Você acha que ele imaginaria que viria um corvo trazer suprimento para ele? Deus, às vezes, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o meu e do que o seu. Mas o desejo dele é te abençoar. Se for preciso, ele vai usar o corvo, ele vai usar a mula para falar com você. Deus vai por caminhos que você muitas vezes nem imaginou. Mas se é Deus que está mandando, você vai receber ou não? Ou você será testado. Isso é um teste nas nossas vidas, por causa da mentalidade da lei. Deus vai usar alguém para trazer graça na sua vida, que aos seus olhos não poderiam ser usados por Deus. O quê? Fulano? O cara estava ali traindo a mulher dele. Deus vai usar pessoas que aos seus olhos não são dignas de ser usadas por Ele para trazer favor para a sua vida. Deus vai usar o seu patrão, ímpio. Deus vai usar o ímpio, passageiro de Uber, para trazer favor e graça na sua vida. Às vezes é na boca do corvo que tem uma bênção especial para você. Tem coisa que Deus quer nos dar, mas nós julgamos melhor do que quem está trazendo. E por isso nós rejeitamos. Esse é um grande problema, por causa do quê? Mentalidade da lei. Mas nessa noite o Senhor quer mudar a sua mentalidade. Ele quer mudar a sua mentalidade para a mentalidade da graça, favor e merecido. Não importa quem está trazendo, o que importa é que a fonte é o Senhor.
precisamos ser sensíveis a Deus para não jogar fora aquilo que Deus tem nos liberado. Esse foi o primeiro teste na vida de Elias. O segundo, Deus manda agora Elias para Sarepta de Sidom. E lá, o Senhor diz para ele que agora ele não vai ser mais sustentado por um corvo, mas tem uma viúva que vai sustentá-lo, que vai dar comida para ele. Esse é um novo teste, mais uma forma do Senhor tentar mostrar a graça para Elias. E eu gostaria de ler com você então 1 Reis 17, 8 até o versículo 12. Você pode acompanhar ali. 1 Reis 17, 8 até o verso 12. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Ou seja, Sarepta era um vilarejo. Sidom era a cidade, então Sidom era Curitiba. E Sarepta era bairro alto. Só para você entender. E demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Pô, meu, acho que Elias já falou: caraca, o Senhor me tira daqui agora, mandou um corvo e agora uma viúva. Miserável demais. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias já deve ter pensado: senhor, o senhor estava de brincadeira comigo. Era o corvo, agora o senhor me manda para uma viúva, que a única coisa que ela tem é suficiente para ela e para o filho. E depois disso, ela vai morrer. O senhor está de brincadeira. Imagina, Elias era um homem igual nós. Tiago disse isso. Então pensa o sentimento dele, ainda vivia na dispensação da lei. Ele deve ter pensado: olha, não, Deus está brincando comigo aqui agora. Deus está me tirando, né? Às vezes, querido, Deus vai mandar a graça de onde você acha que não tem. Mas a questão é que você está vendo isso. E aonde você menos imagina tem comida. Porque a fonte é Ele. Jesus é a fonte. Você olha muitas vezes para aquele que está trazendo a provisão, mas você esquece que aquele que está mandando a provisão é Ele, querido. Sabe, não olhe com olhos naturais. Veja o suprimento sobrenatural de Deus para você. E Elias está sendo surpreendido, porque na visão dele, como muitos de nós talvez iríamos olhar e falar: não, olha, o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? E foi uma bênção para a viúva, porque depois que ela, é impressionante, né? Porque realmente tem que ser homem de Deus para você pedir a última comida de uma viúva. Fala sério. E ela reconhece isso, no tanto que ela vai lá e faz o alimento e traz e dá para ele. Porque ela reconhece que Elias é um homem de Deus. E tem que ser, né, irmão? É falar: ó, tá aí tudo que você tem aí. É só o que você tem? É isso aí que eu preciso. Acabou. Mas o pouco que tem na mão dela é suficiente para o Senhor multiplicar e fazer um milagre. No entanto, a palavra, depois que ela faz isso, sabe qual que é a palavra de Deus para ela? Não faltará azeite na tua botija, nem pão, nem empada para alimento. Você entende, querido? Deus nos surpreende. Deus nos supre a todo momento. Se Deus tiver que usar uma viúva, Ele vai usar para te abençoar. Porque esse é o coração do nosso Deus, não é juízo, não é miséria. Deus tem superabundante graça para você nessa noite. Deus vai derramar sobre você algo que você vai olhar e vai falar: está vindo daqui o quê, meu Deus? E é muito maior do que o seu pensamento possa imaginar. Às vezes passamos por dificuldades e oramos, mas ficamos esperando Deus tocar aqueles que têm mais condição. Você fala: vou te dar um testemunho meu. 2015, eu acho, roubaram meu carro. Não tinha seguro, era corretor.
E aí vivia doideira, né? Porque corretor não tinha salário e tal. Mas também quando vinha era bênção forte. Fortíssima, né? Aleluia. E aí, roubaram nosso carro. Beleza. Continuamos. Eu e Tânia, bora. Sem carro, sem nada, vinha para o culto. Nós morávamos, para quem não sabe, eu morava lá no portão do Jardim Botânico. Aquela rua do parque que desce, eu morava lá e o prédio já era aqui. Célula era aqui. Aí eu saía do bairro alto e vinha para cá. Eu e Tânia, às vezes, não tinha dinheiro nem para passagem. Terrível, crise. Mas sempre crendo que o Senhor nos surpreenderia. E não foi diferente, querido. Certo dia, tem um irmão aqui da igreja, quem conhece ele, Paraíba, Theo. Ele vai num leilão e compra um carro, uma Renegade. Sem dinheiro no bolso, sem nenhum real no bolso. Ele vai lá e compra esse carro. E aí ele chega aqui, eu sem carro, né, nem imaginava também. É aquilo, Deus usa caminhos que você nunca imagina para abençoar a sua vida. Isso aconteceu na minha vida. E aí o Theo falou, cara, já sei, vou vender esse carro para você. Pensa, Garcia, eu sem nenhum real no bolso. Eu falei, é mesmo? Tá bom. Falei, então faça a proposta. E ele fez a proposta, estava indo lá para Tijucas do Sul, na casa do vô do pastor Rafael. E a gente indo no carro, e ele, vai fazer assim para você. Ele, não, pera aí, vou fazer melhor. Eu falei, olha, Deus está trabalhando. O favor está sendo multiplicado aqui, continua, fala mais, que eu estou gostando. Ele fez mais uma proposta, falei, fechou, é meu. Querido, ele me comprou sem nenhum real e me vendeu sem nenhum real. Era eu e ele era a viúva e Elias. A última coisa que a viúva tinha, ela deu para ele. Irmão, é loucura ou não é? Mas quando Deus quer te abençoar, irmão, Ele vai usar seja quem for para derramar favor e bênção na sua vida. Sabe, quando o Senhor quer manifestar a graça, não importa quem seja, porque eu vou dizer de novo, Ele é a fonte, e se é do bico do corvo ou da viúva, não interessa, Ele vai te abençoar, não importa de onde vem. Quantos estão abertos para receber de onde Deus quiser dar na sua vida? Mas sabe qual que é o problema? Essa viúva, na verdade, ela não era qualquer viúva. Essa viúva, ela era de Sarepta de Sidom. E, se você não sabe, Sidom e Tiro eram cidades bem próximas, e Sarepta era um vilarejo de Sidom. E, você entendeu o tamanho da perversidade que acontecia naquelas cidades? O rei de Tiro, que era vizinha de Sidom, ele foi escolhido para simbolizar, em um determinado momento da Bíblia, ele simbolizou Satanás. Para você entender, tamanha perversidade e idolatria acontecia naqueles vilarejos ali, naquelas redondezas. E Deus manda Elias com o propósito, então, de ver o sofrimento, que Elias tinha profetizado o juízo, e Deus então manda Elias para lá para ver o sofrimento daquele povo agora debaixo de juízo. Mas Elias é surpreendido. Sabe por quê? Para mostrar graça para ele, em uma terra de juízo, para mostrar para ele que onde estava infestado de juízo, pessoas passando fome, seca, ele queria mostrar que a graça poderia triunfar sobre todas essas coisas. Deus tinha um propósito com ele, mostrar a graça. Mas por que então, pastor, isso é importante? Porque o juízo veio sobre Israel, sobre aquele povo, como eu já tinha dito, por causa da idolatria deles a Baal. E através de quem foi implantada a idolatria a Baal? Através de Jezabel. Já até arrepia quando você vê esse nome. Você pensa, meu Deus. Então foi Jezabel, que era casada com Acabe, rei Acabe, que foi introduzido, ela quem introduziu essa idolatria a Baal. E Jezabel era de onde, querido? Da terra da perversidade, Sidom. Então pensa que todo tipo de perversidade e idolatria acontecia. Então Deus escolhe não só uma viúva. E vamos lá, naquela época tinha muita viúva. Muitas viúvas. Mas Deus escolhe uma viúva de uma terra onde a perversidade reina, predomina. Você já imaginou Deus usar alguém do ninho da cobra para abençoar o profeta? Vamos trazer para os dias de hoje.
Já pensou, tem uma pessoa que incorpora demônio. Deus usar essa pessoa para manifestar graça na sua vida? Foi isso que Deus fez com Elias. Deus pegou uma pessoa, uma viúva idólatra, para manifestar graça, para mostrar que até aquele que não merece, o Senhor abençoa. Por isso que você olha, às vezes tem muitos ímpios que recebem bênçãos. Por quê? Porque pedem. Você acha que não. Só não tem quem não pede. Então Deus estava tentando ensinar para o profeta que aonde abundou o pecado, idolatria, tudo que de perversidade que você imagina, superabundou a graça de Deus. Sabe, querido, a bênção na vida de quem aos seus olhos não merece, na verdade é um teste para você. Foi um teste para Elias. Se Elias rejeita aquele alimento, provavelmente aquela viúva realmente teria morrido, e ele também estaria passando fome. Foi um teste para ele, mas ele comeu e ela foi abençoada, porque no momento, no meio de tanto juízo, não faltou suprimento para ela. Por causa que o quê? Ela reconheceu que ele era homem de Deus. E isto é o que Deus está querendo mostrar para Elias. Está vendo, Elias? Essa viúva é da cidade de Jezabel, a que causou toda essa situação, a que gerou toda essa confusão, e eu derramei graça sobre ela. Aos olhos de Elias, aquela mulher jamais receberia coisa alguma de Deus. E ela não foi abençoada? Só o fato de muitos homens estar passando fome e ela ter suprimento, é graça e favor de Deus na vida de uma impura, de uma viúva idólatra. Este foi o segundo teste. O terceiro teste na vida de Elias foi o fogo. Agora chegou a hora que Elias mais gostava, né? Fogo, profeta do fogo. Agora chega a hora então dele confrontar os profetas de Baal. Junta uma turma e vamos descer fogo do céu sobre eles. Elias pensou, ufa, agora chegou a hora de Deus exterminar essa raça. Chegou a hora de Deus derramar fogo sobre ele. E coloca então o sacrifício sobre o altar e diz, Deus, fogo. O que acontece? Elias abre o olho. O que ele esperava? Que aqueles homens, aqueles profetas de Baal, idólatras, tivessem sido mortos. Mas quando Elias abre o olho, o que acontece? Os profetas estão tudo vivos. E o fogo desceu, mas sabe onde o fogo desceu? No sacrifício. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? O altar aponta para a cruz. O sacrifício é Cristo Jesus na cruz. Quando o sacrifício está posto, quando você chega diante de Deus com sacrifício, Cristo na cruz, juízo de Deus não pode descer na sua vida. Fogo de Deus não pode consumir você, porque o sacrifício está posto. Por isso eu e você precisamos chegar diante de Deus confiados no trono da graça de Deus. Você precisa colocar Cristo na sua vida. Cristo precisa ser o centro. Quando Cristo é o centro, não tem juízo, não tem praga, não tem mal olhado, não tem olho gordo, não tem inveja, não tem nada que pega na sua vida, porque o sacrifício está posto. O juízo vem, mas quando tem o sacrifício, então o juízo cai sobre o sacrifício. E o nosso pecado, tudo aquilo que era de ruim nosso, foi sobre o sacrifício dele, foi sobre ele na cruz. Naquele dia, ele suportou o peso do juízo de Deus na vida dele. Tudo aquilo que era ruim meu e seu, foi sobre ele. E nós hoje podemos desfrutar da graça de Deus. E a Bíblia diz depois então que Elias estava sentado em uma montanha, que provavelmente muitos dizem que é o Monte Carmelo. E aí o rei então manda 3 exércitos de 50 homens para prendê-lo. Elias é o profeta do fogo. O que ele faz? Fogo, desce fogo nesse povo. Veio fogo e os caras chegaram sem sacrifício. O que aconteceu? Chegou sem sacrifício diante do altar. O que acontece? Fogo fulminou os 50. Mandaram outro capitão com mais uma tropa de 50 homens. Chegaram diante de Elias. O que aconteceu? Fogo. O que o fogo fez? Matou tudo novamente, já foram 100. E agora vem o terceiro. O terceiro, muito esperto, viu o que já tinha acontecido, que Serol já tinha rolado em 100.
O que ele falou? Elias, pelo amor de Deus, clamou por misericórdia. Tenha compaixão de mim. Não manda fogo sobre nós. Foi o que o capitão daquela tropa fez. Ele reconheceu o sacrifício. Quando ele reconheceu, o fogo de Deus não desceu sobre eles, eles permaneceram vivos. Sabe, querido, eu e você precisamos andar e viver uma vida baseada no sacrifício de Deus. Sabe, na graça não tem mais local físico. Você é a habitação, isso aqui não é o templo. Isso aqui não é um altar, isso aqui é um tablado. O altar é a cruz e o sacrifício foi posto. Por isso, você tem os céus abertos sobre a sua vida e graça é derramada de maneira abundante sobre você. Não tem a ver com o que você fez, não tem a ver com o seu passado. Deus não consulta Ele para derramar favor e graça na sua vida. E hoje Ele derrama e multiplica sobre você. Tudo aquilo que chegar nas tuas mãos vai prosperar. Por quê? Porque você crê no sacrifício do Cordeiro. Quarto teste na vida de Elias. São 5, para você não ficar ansioso. Estou quase terminando. Elias, o quarto teste na vida dele foi condenação. Elias, sem dúvida, ele foi um grande homem de Deus para o seu tempo e sua época. Isso não questionamos, amém? Ele era obediente a Deus, ele cumpria a lei. No entanto, então chega o momento de Elias interceder por Israel. E diferente de Moisés, que você pode pensar, Moisés é o cara da lei, né, mano? Mas Moisés é um cara que teve um momento que ele teve o espírito da graça. Porque Deus se irou contra o povo de Israel e falou, ó, Moisés, vou matar todo mundo, só vai sobrar você. O que Moisés fez? Senhor, se for para matar eles, pode riscar o meu nome também. Sabe o que Elias faz? Olha o que Elias faz, vamos ler lá. Romanos 12, 11, 2. Elias, na verdade, em vez de orar a favor do povo, assim como Moisés fez, Elias orou contra o povo. Ele se encheu de justiça própria. E aí, olha o que acontece. Elias não orou segundo a graça, diz a Bíblia. E vamos lá, Romanos 11, 2 diz: Deus não rejeitou o seu povo, e quem de antemão o conheceu. Não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta, ou seja, com insistência perante Deus contra Israel? Deus queria que ele clamasse por misericórdia, Deus queria que ele clamasse por chuva sobre Israel. E aí o que Elias faz? Elias clama contra o povo. Ele diz, olha esse povo perverso, Senhor, só sobrou eu, o único bonzão, né? O fera, cheio de justiça própria. Extermina tudo esse povo, mata eles mesmo. Porque bom é que agora é só eu, só sobrou eu. Pode exterminar todos eles. Sabe, muitas vezes, nós agimos com o mesmo espírito de Elias. Você passa na rua, você passa na Getúlio ali meio tarde, você vai ver muito travesti. Tem gente que passa ali e olha com os mesmos olhos de Elias e faz a mesma oração de Elias. Eita, sai para lá, pombagira, Satanás. Mesmo espírito de Elias. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Sabe, irmão, nosso Deus, ele não amaldiçoa homossexuais. Aquele que faz esse tipo de oração, eu sinto em te dizer com todo amor e carinho, não viu a graça de Deus. Deus não quer destruir a vida de ninguém, porque ele não tem problema com o pecado já foi resolvido. Deus quer derramar a sua bondade sobre todos os homens. Elias estava cheio então de justiça própria, e Deus pergunta a ele por 2 vezes, Elias, o que faz aqui? O seu povo derrubou o altar. Olha ele cheio de justiça, se auto-justificando. Você já viu aquele que está cheio de justiça própria? Ele começa a se justificar e condena o outro. E é isso que Elias faz, Olha o que ele faz. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Cadê? O seu povo derrubou o altar, mataram os teus profetas, e eu fiquei só, tadinho de Elias, cheio de justiça própria, se achando melhor do que todos os outros. Complicado, situação difícil. E aí Deus, não sei se você já ouviu essa conversa, muitas vezes na vida da igreja. Tem ninguém que presta nessa igreja, vou sair. E sai atirando pedra, porque ele precisa justificar a saída dele. Cheio de justiça própria. Mas dele está lá, né? Não, eu não saí, eu fiquei. Porque Elias é o que ficou, não é o que saiu.
Aquele que sai cheio de justiça. Mas tem uns que ficam cheios de justiça também. Tá vendo, Deus? Ó, eles saíram, mas eu tô aqui, hein? Eu fiquei, ó. Tá vendo? Olha para mim. Oi, Brasil, tô aqui. Entendeu? Tem gente, irmão, que se acha insubstituível. Tem gente que se acha insubstituível. E Deus diz para ele estava se achando insubstituível. E aí Deus diz para ele: olha, não sobrou só você não, que não se dobrou diante de Baal. Eu reservei 7 mil homens que não se dobraram diante de Baal. Tem gente que pensa como Elias: só fiquei eu, por isso eu sou bom. Você perdeu a graça, na verdade. O único bom é Deus. Você sabe que a maior libertação do homem, às vezes a gente pensa que é ser libertado de Exu Caveira, Tranca-Rua, mas a maior, Zé Pilintra, a maior libertação do homem, querido, é a libertação. Aleluia. A maior libertação, querido, não é de Exu Caveira, de Pombagira, de Tranca-Rua, não. A maior libertação que nós precisamos passar é do nosso eu, do nosso ego, da nossa justiça própria. Essa é a maior libertação que nós precisamos nas nossas vidas. Todos os dias você precisa rejeitar a justiça própria na sua vida, porque todo dia ela vem bater na tua porta. Todo dia a justiça, você tem oportunidade de agir com graça ou agir com justiça própria. Isso no seu casamento, isso no seu relacionamento entre pai e filho, no seu relacionamento entre seu patrão e você. Em todo momento você tem a oportunidade de exercer justiça própria ou exercer graça. E ai no casamento, oh aleluia. Pensa num lugar bom de você exercer graça, querido. Sabe? Quinto teste e último, para terminar na vida de Elias. 19:56. Vocês me dão uns 10 minutinhos, 5, 10, nós já terminamos. Quinto teste na vida de Elias foi a ventania, o terremoto e o fogo. Mais um teste, mais uma tentativa de Deus em mostrar a graça para Elias. Depois que Elias matou os profetas de Baal, Jezabel então fez o quê? Ameaçou Elias de morte, falou: olha, de amanhã você não passa. O que Elias fez? Sabido, ele deu no pé. Ele fugiu e se escondeu numa caverna. Lá na onde? No monte, ele foi se refugiar no monte Sinai, no monte da lei. Ele buscou proteção e amparo, de novo ele não estava entendendo a graça de Deus, porque ele recorreu para monte da lei. E aí olha o que acontece, aí Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Será que você não entendeu ainda? A lei não é o seu lugar, cara. Sai daqui. Não fuja para o Monte Sinai. A sua provisão não vai vir baseado no seu comportamento. A graça não vai derramar na sua vida porque você é mais santo. A graça é para aqueles que não merecem. A graça é para aqueles que se refugiam na cruz de Cristo. A graça é para aqueles que se refugiam num Cristo crucificado que morreu por todos, de braço aberto. Já gostaria de ler com você. E ele continua na verdade ainda, né? Ele ainda não entendeu, querido. E olha o que ele faz. Olha a resposta dele. O que você está fazendo aí, Elias? E ele diz: tenho sido zeloso pelo Senhor, tenho me comportado bem. O resto, nada presta. Ele começa novamente a se justificar. E como eu disse, quando você se justifica, automaticamente você condena um outro. E ele continuou: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Isso está lá em 1 Reis 19:10. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida ainda. Tadinho. Já percebeu aqui que a maioria das pessoas então que saem, as pessoas que se levantam com pedras, na verdade é para se auto-justificar. Elas tacam pedra para tirar a atenção de você. Elas atacam pedra para que você fique confuso. Elas tentam tirar o favor de Deus da sua vida. Todas as vezes então que você condena alguém, toda vez que você condena alguém, você está tentando se justificar sem o sangue, e você perde o favor.
Porque o que te justifica não são as suas boas obras, não são os seus bons comportamentos, mas o que justifica é a graça de Deus derramada sobre você, é a justiça de Cristo, a justiça de Deus em Cristo Jesus, é isso que te torna justo, não é o que você faz, não é o que você é quem Cristo é. Ele é a fonte, Ele é a origem de todas as coisas. Todas as vezes que a gente condena, a gente está tentando se justificar sem o sangue, isso é fogo estranho. Todas as vezes, gostaria de ler antes, 1 Reis 19, do verso 11 ao verso 12. Olha o que acontece. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes. Caraca, irmão, você já pensou que vento forte? Já viu vento rachar pedra? Esse vento aqui. Eis que um vento forte fendia os montes e despedaçava as penhas, ou seja, as pedras diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Ah, pastor, mas lá em Atos 2, o Espírito veio como um vento impetuoso. Deus não está em todos os ventos. Aqui a gente percebe, no vento de Atos 2, tinha o Espírito. Deus estava lá. Mas nesse vento, Deus não estava. O texto continua. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Lembra quando Jesus entregou o seu Espírito na cruz? O que a Bíblia diz? O véu se rasgou e a terra... Deus estava naquele terremoto. Nesse terremoto, Deus não está. Continua o texto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. O que isso quer dizer? Deus não está em nada que seja de juízo. Aquele terremoto era de juízo. Aquele vento era um vento de juízo. Aquele fogo era um fogo de juízo. Mas onde Deus estava? Num cicio suave e tranquilo. Muitas vezes, se você vê cair fogo do céu, você se ajoelha na hora, fala: meu Deus, oi Senhor, estou aqui, me guarda. Muitos disseram que essa pandemia era um vento de Deus que ia limpar. Deus não está em vento de juízo. Deus está no cicio suave da graça de Deus. Deus está naquele cicio que tira toda a condenação. Aquela brisa suave que traz paz no seu coração. Um sopro. Sabe quando você sai e bate aquela brisa, aquele ventinho? É o Espírito fazendo um carinho em você. É o cicio suave de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque a bondade de Deus, ela gera arrependimento e não juízo. Por isso que Deus não está no juízo, naqueles ventos fortes, aquelas coisas miraculosas que ali pareciam. Muitas vezes a gente quer ver coisas, uau, mas às vezes Deus está na sua vida, trazendo paz. Está naquele cicio que diz: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Está naquele cicio suave: filho, você é filho amado. Não tenho prazer no seu sofrimento. Cicio suave que diz: não tenho prazer no juízo. O meu desejo é te abençoar. Vem como um sopro na sua vida, algo que gera paz no seu coração. Queria já convidar o pessoal do louvor para vir para cá. Hoje, muitas pessoas dizem, sabe, tem até música que diz que nós vivemos dias de Elias. Esses são os dias de Elias. Carla conhece essa música. Celso, os caras da igreja tradicional cantavam muito. Mas eu quero dizer para você que esses não são dias de Elias. Sabe por quê? Vamos ler lá. Lucas, verso 9, 55 ao 56. Jesus entra na aldeia dos samaritanos. E lá, o povo não quis recebê-lo. E olha o que acontece.
Lucas 9:55. Aí estavam Tiago e João com ele. Então o Senhor, os discípulos falaram para o Senhor, né? O pessoal não te aceitou. Então, Senhor, quer que ordenamos que desça fogo do céu e os consuma, tal como Elias fez? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Fique de pé no seu lugar. Deus não veio para destruir a sua vida. Deus veio para te tirar da lama. Deus veio para te tirar da condenação. Deus veio para te tornar livre. Deus veio para te fazer prosperar. Deus veio para te levantar. Deus veio para te fazer, para dizer para você: olha, você, independente das suas falhas, independente dos seus erros, você é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Isso é o cicio suave de Deus, trazendo paz no seu coração. Nós não podemos carregar o espírito do Antigo Testamento dentro de nós. Amém. Precisamos aprender a lição que o grande profeta demorou para entender. Deus deseja mostrar a sua graça para quem não merece nada e não derrama juízo. Gostaria que você cantasse essa canção e depois gostaria de orar por você, para que o Senhor nos livre de toda a justiça própria. Amém. De todo o espírito da antiga aliança, de todo o espírito de condenação, de todo o espírito de olhar preconceituoso, porque nós olhamos e condenamos para nos justificar, e olhamos para nós e achamos que nós somos a pessoa mais maravilhosa do mundo. Deus escolheu os que não são para fazer aqueles que são. Deus escolheu as coisas loucas que não são para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Deus te tirou de onde você estava para dizer para você nessa noite: você é meu filho amado. Não importa quem você é, a minha graça e o meu favor te bastam todos os dias. Vamos